Fechamos nossos olhos. Senhor nosso Deus, há uma gratidão dentro de nós pela revelação da sua palavra ao nosso favor. Pai, continue conosco nesta hora. Como mortais que nós somos, sujeitos ao tempo, nós estamos, Senhor, se definhando nessa dimensão. Mas por outro lado, nós sabemos que tem um corpo nos aguardando. Dá-nos força para continuar. Perdoa os nossos pecados nesta noite. Eu, juntamente com a igreja, vou fazer a leitura da tua palavra. Ler nós podemos. Agora, ungir e vivificar é somente o Senhor, ó Pai. Por compaixão a nossas almas, vivifica a tua palavra para nós e nos alimente nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Ouça, igreja. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouros provados no fogo, para que eu te enriqueça, e vestidos brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com o colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos falar junto o verso 22? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Senhor. Podeis assentar, vamos ouvir o hino? E
Aleluia, glória a Deus. Jesus merece uma salva de palmas, hein? Graças a Deus. Deus continue abençoando vocês. Irmãos, para muitos nós vamos relembrar, outros vão ouvir pela primeira vez, né? Para nós, os mais veteranos, nós vamos relembrar, sabendo que nós temos 7 eras da igreja e 7 mensageiros. A primeira era, o mensageiro é o apóstolo Paulo. E essa primeira era começou em 53 depois de Cristo. E a primeira era durou de 53 até 170. Começa então a segunda era, onde o mensageiro é Irineu. Ela inicia em 170 e vai até 312. Vem a terceira era, que é Pérgamo. O mensageiro é Martim. Começa em 312, vai até 606. Então, cada uma dessas eras, cada mensageiro é a boca de Deus na terra naquele tempo. Quer creia ou deixa de crer, aqueles que ouviram, foram revelados e viveram a mensagem daquele dia, são os eleitos. Amém? A era de Tiatira começou em 606. O mensageiro era Columba. E ela durou até 1520. Uma era muito longa. Muito longa. O mensageiro era Columba. Terminando, começa a era de Sardes, de 1520 a 1750, a qual o mensageiro era Lutero, que era o bruto, né? Que nós sabemos. Terminando a era de Lutero, que é Sardes, começa a era de Filadélfia, que começa em 1750 e vai até 1906. É a era da restauração dos dons. O mensageiro é John Wesley, né? Um homem tão perseguido no seu ministério pela sua própria esposa. Ela era tão contra o ministério dele, que era a boca de Deus na terra naqueles dias, que ele chegou a dizer assim: se Satanás tem uma irmã, eu casei com ela. Mas ela não pôde impedir o ministério dele. Um homem muito usado por Deus, que deixou marcas. Terminando a era de Filadélfia em 1906, então em 1906 começa a era de Laodiceia. E o profeta desta era, a era de Laodiceia, é Elias, o William Marion Branham, a qual foi revelada a você. E essa era, nós sabemos que ela é muito curta, e ela traz nós é a era da restauração. Nós estamos sendo levados a nosso estado original. Nós fomos levados de volta à palavra original. Então nós temos boca de Deus na terra. Nós estamos numa hora, irmão, de muita confusão. É tantas vozes na terra, é ou não é? Vozes da política, da religião, do prazer, do entretenimento. Vozes de todo quanto é forma. Mas no meio de tudo isso, Deus ainda está falando. A voz de Deus está na terra. Agora, qual é a voz que nós estamos ouvindo? Se você é um eleito, você ama ouvir a voz de Deus, a mensagem do sétimo anjo. Você ama cultuar, ama congregar, ama honrar ao Senhor Jesus Cristo, ter amor, ter respeito, porque você é um revelado. Você sabe que Deus está na terra. Esta mensagem é a presença do Todo-Poderoso em espírito e em vida.
nós não estamos sozinhos, a noiva não está abandonada, o eleito não está abandonado. Deus tem um quíntuplo aqui na terra para aperfeiçoamento dos santos. Não importa o que aconteça, isso é assim, diz o Senhor. E o nosso profeta, ele então prega a era de Laodiceia, a última era. E eu quero ler para vocês, para nós relembrarmos, para sermos ajudados. Você confia na mensagem? Então o profeta diz aqui, o nome Laodiceia significa direito dos povos. Você já viu uma era, irmão, de mais direito que agora? Todo mundo tem direito. Poucos querem saber do dever. Só querem o direito, é a era deles. Todo mundo tem direito. Mas o cristão sabe, eu tenho direito, mas eu também tenho dever. Me ajuda, Senhor. Então veja, significa direito dos povos. Foi um nome muito comum e foi dado a várias cidades em honra às senhoras reais assim chamadas daquele tempo. Era uma das cidades politicamente mais importantes. Laodiceia era muito importante. E financeiramente, irmão, a mais florescente da Ásia Menor. Enormes somas de propriedade eram legadas à cidade por cidadãos proeminentes. Era o local de uma grande escola de medicina. Seus moradores sobressaíam em artes e em ciência. Compara ou não compara com a hora que nós estamos vivendo? Continue ouvindo. Ela era frequentemente chamada de metrópole, como se for a sede do governo de 25 outras cidades ao seu redor. O deus pagão adorado ali era Zeus. Com efeito, essa cidade foi, por certo tempo, conhecida como Diápolis, cidade de Zeus, em honra ao Deus deles. No quarto centenário, um importante concílio de igreja foi presidido lá, mas frequentemente terremotos acabaram finalmente por causar seu completo abandono. Quero que vocês prestem bem atenção onde o profeta vai nos levar. O que é que acabou com Laodiceia? Seus terremotos frequentes acabaram finalmente por causar seu completo abandono. Agora o Mombrano continua, irmãos. Quão apropriado foram essas características para a última era, para representar a era na qual estamos vivendo agora. Por exemplo, eles adoravam um Deus, Zeus, que era o chefe do pai dos deuses. Esse fato prediz as religiões do único Deus, que é o concílio agora, Pai de nós todos. É o que eles estão empenhando agora. Do século 20. Premissa que estabelece a fraternidade do homem, e agora está mesmo unido aos protestantes, católicos, judeus, hindus. Vocês já viram isso sendo pregado? Tudo é um Deus só. Não importa onde você estiver. A mesma coisa. Com a intenção que uma forma comum de adoração, essa é a intenção, onde vai aumentar o nosso amor, nossa compreensão, cuidando dos outros. Bonito, né? Mas sem a palavra, irmão, isso é maligno. Veja, os católicos, os protestantes estão presentes, empenhando-se, e realmente, irmão, eles estão ganhando terreno, nessa união com a propalada intenção que todos os outros sigam. Essa mesma atitude foi notada na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais recusaram reconhecer qualquer conceito individual de adoração,
mas recomendaram deixar de lado todos aqueles conceitos separados, com a esperança que todas as religiões se tornem-se semelhante a uma. Mas tem um povo que não vai unir, irmão. Essa é os eleitos, é a noiva de Jesus. Ela vai ser a pedrinha de tropeço. Tornam-se semelhante uma, porque todos anseiam o mesmo alvo. Todos têm os mesmos propósitos e todos são basicamente certas. Mas note o nome, irmão: Laodiceia, direito dos povos, direito da mulher, direito das crianças. Não tem mais como educá-las, não tem como manter o princípio. Um olhar antigamente valia muito, hoje depende da criança. Você olha, te vira e diz: o que você está olhando? Isaías profetizou que os últimos dias seria dominado por mulheres e crianças. As igrejas dominam a face da terra, ela tem a parte social na mão, ela tem a política na mão, ao ponto de se unir e expulsar Jesus. Jesus está fora da era de Laodiceia, Jesus está no coração dos eleitos, onde a palavra é o Rei dos Reis. Você quer agradecer a Deus, irmão, por Jesus ser seu rei? Dominar a sua alma, dominar o seu coração? Você quer agradecer a Deus por adorar Ele em espírito e em verdade? Saber que essa mensagem faz a diferença na sua alma? No meio de tanta confusão que nós encontramos agora, a luz da verdade clareia o caminho para nós. Uma certa vez o irmão Branham fez um culto num sítio, e um incrédulo estava ouvindo o profeta. E quando terminou o culto, ele chamou o irmão Branham lá fora. E ele disse: como o senhor pode pregar assim que o senhor não conhece o céu? E o irmão Branham olhou para ele e viu ele com a lanterna na mão. Disse: eu te respondo uma pergunta, se você responder a minha. Como que você chega na sua casa se você não vê a sua casa? Ele diz: mas senhor pregador, eu tenho uma lanterna, e eu vou clareando o caminho, vai clareando até eu chegar em casa. E o irmão Branham diz: nós também temos uma lanterna, ela vai clareando o caminho até nós chegarmos lá. Essa lanterna está funcionando, ela não está apagada. O azeite de Deus não apaga, não pode apagar o pavio. Não pode parar esta obra, a obra é santa, obra santa do Espírito, no coração do eleito. Pode as trevas piorar, quando mais trevas tem, mais a luz brilha. Você já acendeu uma lamparina, quando é 4, 5 horas da tarde? Não faz efeito não, irmão. Mas acende ela na noite escura, você vai ver o tanto que a lamparina é boa. Mas nós já saímos da lamparina, nós já saímos do lampião, nós já saímos da luz elétrica, nós estamos no poder da palavra. Para muitos é escuridão, é problema, mas para nós Jesus está voltando, Jesus está voltando, a nossa alma regozija. Estamos no final desta era, não haverá mais era, não haverá mais mensageiro, mas nós estamos no assim diz o Senhor. Você não vai ver confusão no eleito, você vai ver estabilidade no eleito, segurando nesta palavra. Deixa chacoalhar, dê âncora na alma do eleito. Veja. Vamos voltar aqui. Note o nome Laodiceia, direito dos povos, justiça do povo. Mas como fala de justiça? Mas como fala de direito, mas não conserta nada? Eu estava vendo certas reportagens, eles fazem com tanto cuidado, das pessoas nas ruas, mas não resolve nada. Eu vi uma reportagem do pior lugar para morar, chama as palafitas. Pessoas em beiras de rios,
que não tem mais para onde ir nessas grandes metrópoles, morando nas palafitas. E eles olhando lá como que aquele povo consegue sobreviver, e faz uma reportagem bonita, e todo mundo que assiste tem dó, mas continua da mesma forma. Mas o poder desta palavra causa transformação, sentimento da alma, mudança de atitude, conversão na alma, para saber de onde veio, aonde está e para onde vamos. O que a era de Laodiceia foi sofrendo e foi tomada por terremotos. Eu nunca vi tanto terremoto espiritual igual agora. Termina um, já começa o tremor. Mas a nossa segurança vem de Deus. Vamos continuar aqui. Eu achei que ia só ler. Aí o Mombrana fala assim, faz uma pergunta: irmãos, já houve alguma época da igreja do século XX que tem visto todas as nações levantando e todas exigindo igualdade social e econômica igual esta? Você nunca viu. Esta é a era dos comunistas. Quem está falando é assim diz o Senhor. Esta é a era dos comunistas. Olha bem, em que todos os homens devem ser iguais. Ainda que isso exista somente na teoria, mas eles lutam por isso. Esta é a era dos partidos políticos. Não tem como nós evitar, irmão. Os quais tomam por nome democratas cristãos, socialista cristão, federação cristã, mas segundo os nossos teólogos liberais, ele chega a dizer, irmão, que Jesus foi um socialista, e que eles baseiam isso na igreja primitiva, sobre a direção do Espírito Santo, que eles praticavam o socialismo, e por isso nós devemos fazê-lo hoje. Quando o povo da antiguidade chamava de metrópole a Laodiceia, estava antevendo um único governo mundial que estamos agora estabelecendo também nesta hora. Quando pensamos naquela cidade, vendo a localização e de um grande concílio da igreja, vemos aquilo prefigurando o movimento econômico que hoje se desenrola, na qual muito em breve veremos reunidos os assim chamados cristãos. E verdadeiramente a igreja e o Estado, a religião e a política estão se unindo, e ninguém vai poder barrar. Sabe por quê? O joio está sendo atado em feixes para o fogo. Nós não vamos mudar nada. Não adianta reclamar de governo, não adianta reclamar de ninguém. Você agradece a Deus pela revelação. Não é governo que é culpado, não é ninguém que é culpado, é o poder de Deus sendo estabelecido para tirar a noiva no arrebatamento. Não entre por essa via. Eles não poderiam estar onde está se Deus não permitir. Hitler não poderia ser Hitler se Deus não permitisse. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus. Se existe vasos de bênção e você é um deles, dá glória a Deus por isso. Mas Deus também fez vaso de desonra, para dar valor no vaso de honra. Se você tem um utensílio onde você pode fazer o seu alimento, mas você tem que ter também um utensílio para colocar seus papéis higiênicos. A casa pode ser bonita, o vaso pode ser até de ouro, mas você sabe por que usa o sanitário. E o natural tipifica o espiritual. O lado que você olha onde nós estamos vivendo, se tem o positivo, dá glória a Deus por ele, mas tem que ter o negativo também. Se tem a noite, tem que ter o dia. Se tem o salvo, tem que ter o pecador.
Se tem um remido, mas tem que ter um condenado. Haverá um julgamento no trono branco, mas você achou graça para viver. Dá glória a Deus pela graça. E se a graça te encontrou, não saia dela. Valorize, não pise na graça. Tudo que está acontecendo, irmão, é o joio sendo atado em feixes. Atrás disso tem uma soberania. Aí alguém diz assim, olha, eu te conheço. Você, do jeito que você está, você não tem condição no rápido, é verdade. Mas estou na mão daquele que pode me transformar. Eu estou sob o poder da palavra, que me dará uma libertação total. Você é amado por Deus, você é escolhido por Deus. Se Deus te chamou, Deus cuida de você. Deixa a coisa acontecer. Não força nada não, irmão, somente crê. O que há de vir, virá e não. Oh, glória a Deus. Irmão, o trigo logo estará pronto para a colheita. Vamos falar junto? O trigo logo estará pronto para a colheita. Porque o eleito, irmão, está na presença do sol da justiça. Tem hora que você não pode fazer nada para a lavoura, irmão. É só deixar ela secar mesmo. O que você quer colher é a semente que está nela. E você sabe que uma lavoura seca não tem atração nenhuma. É ou não é verdade? Mas tem uma época, irmão, que não tem semente. O Branda chega a dizer assim, ó, você quer ver o trigo? Você vai numa lavoura, aí você vai ver quem que tem e quem não tem. E diz, você chega na lavoura de trigo, e de longe vê aquele cacho, chamando a atenção de todo mundo, para lá e para cá. E o vento bate, ele está, ó. O Branda diz, pode ir lá e abrir, que ele está xoxo, não tem nada. Mas você quer ver quem que é o trigo? É aquele que abaixou, se humilhou e se dobrou. Pode abrir ele, que ele tem semente original. A noiva de Jesus Cristo está abaixando, se humilhando e silenciando. Porque nós não temos resposta para certas coisas, mas Deus tem a resposta. E nós cremos que nós vamos ser tirados daqui num abrir e fechar de olhos. Veja, irmãos, ela foi uma cidade de terremotos. Tais terremotos por fim a destruíram. E esta era que nós estamos vivendo terminará com Deus abalando o mundo inteiro. Você crê no profeta de Deus? Olha bem, que tem ido cortejar o mundo inteiro, que já tem ido cortejar a grande prostituta. Não somente se desagregarão os sistemas mundiais, mas a própria terra, irmão, será sacudida e logo ela será renovada. Para quê, irmão Brana? Para o reino milenial de Cristo. Ah, irmão, a mensagem é rica, irmão, a mensagem é rica, ela é poderosa. Fé de rápido está nas mensagens. Laodiceia era rica. Mas você já viu um mundo de tanta facilidade hoje? Até mesmo muito chamado cristão não quer nem que Jesus volte, irmão. Está tendo tanta oportunidade, a hora está tão boa. Todo mundo está ganhando, todo mundo tem jeito. 90% do que se prega à volta de Jesus não quer que Jesus volta. Está bom demais, nós está cheio de direito, nós está cheio de razão. Mas no meio de tudo isso tem em 1 milhão que está clamando na alma: ora vem, Senhor Jesus. Os habitantes daquele tempo eram ricos. Foi uma cidade de muita cultura, a ciência abundava, e nós estamos numa era que a ciência multiplicou. Quão semelhante àqueles dias de Laodiceia hoje. Irmão, as igrejas estão ricas. A adoração agora é formosa e formal.
mas ao mesmo tempo essa era é fria e está morta. A cultura e a educação têm tomado o lugar da palavra dada pelo Espírito. A fé tem sido superada pela ciência. A ciência, irmão, tomou conta tanto da terra, que ela está quase dizendo assim, ó, sem mim nada podeis fazer. É ou não é verdade? Negócios, locomoção, meios de comunicação. Antigamente, irmão, ninguém nem tinha um telefone dentro de casa. Vocês lembram quando a gente ia longe para telefonar numa gabine? E hoje? Oxalá que nós não dá conta de viver um dia sem WhatsApp. Eu estou falando do modo geral. Não assusta tanto não saber onde está a mensagem, não assusta tanto não saber onde está a Bíblia, mas se eu larguei o telefone, você volta lá? É a ciência, é a era. E o mundo vai se ficando escravo, escravo, escravo. Mas conhecereis a verdade vos libertará. O que seria hoje, na pandemia que nós estamos, se não fosse a ciência que multiplicou? O quanto de firmas estão funcionando hoje através da ciência que multiplicou? Você quer dar glória a Deus por isso? Porque Deus permitiu isso. Quantos estão trabalhando em vossos lares? Quantos estão fazendo faculdade? Sem precisar de estar lá no tumulto. A gente agradece a Deus por isso. Mas por outro lado virou um caos. Mas se a ciência multiplicou a tal ponto que está dominando tudo, é uma hora também que nós temos que dar graças a Deus, porque a palavra de Deus foi revelado. Não há segredo de Deus na terra para os eleitos. A voz do sétimo anjo veio e tirou o véu para nós. Veja, ele continua aqui. A fé de muitos tem sido superada pela ciência. Tudo isso demonstra que o homem é vítima do materialismo. Até mesmo entre família, vocês já passaram, ou pode até passar. Vai tudo bem, até que tem uma herança para ser distribuída. Muda tudo. O ser humano é engraçado, vai tudo bem, até mexer no bolso. Nós não obedece nada aí, mas se a multa for cara, nós põe o pé no freio, que aí dói. E Deus sabe onde mexer com cada um de nós, e deixar nós à mercê dele, e dizer, tenha piedade e misericórdia, Senhor. Não, irmão, às vezes, a própria condição tira nós até da presença de Deus, muitas vezes. Agora continua aqui, ó. Em cada tributo, a antiga de Laodiceia se encontrava renascida na era de Laodiceia. Tudo se mostra a era de Laodiceia do século 20. E pela misericórdia de Deus, todo aquele que tem ouvido para ouvir sairá dela para não ser participante dos seus pecados e também consequente do seu julgamento. Você quer agradecer a Deus por você ter ouvido espirituais e está ouvindo assim diz o Senhor? Agora veja aqui onde o profeta entrou. A era de Laodiceia começou por volta da entrada do século 20, talvez durante o ano de 1906. 1906 para 2021, quem é bom de matemática aí? Eu vou aguardar. Quanto? Hã? 2021. Começou em 1906 e estamos em 2021. 116 anos. 115.
Então vamos aí, irmão, entre 115 e 116, já é a era estabelecida da era de Laodiceia na terra. E o profeta disse que é a era mais curta de todas. E ela já está alcançando a última era, que foi a mais curta. E ela não pode alcançar, porque ela é a mais curta de todas. Só um ano. Você viu que as coisas estão resumindo? Você viu que o nosso rapto está em pleno acontecimento? Não tem como nós barrar o que está acontecendo aí, não? E é por amor a nós? Dá glória a Deus por isso. Quanto tempo ela durará? Como um servo de Deus que tem tido multidões de visões, da quais tem havido nenhuma que haja falhado, deixe-me predizer. Irmão Branham não falou assim, diz o Senhor. Ele disse, deixa eu predizer. Não profetizar, irmãos, mas predizer que esta era terminará por volta de 1977. Há 15 anos atrás, uma pessoa que conhece a mensagem, ele não congrega. Ele está com 80 e poucos anos, ele não congrega, mas ele conhece a mensagem. Ele disse para mim assim, ó, toda pessoa na face da terra deveria ter lido isso aqui. Porque de 1977, tudo se veio se acabando de lá para cá. E a escuridão foi aumentando. Mas a luz foi ficando mais clara no coração dos eleitos. Entrou o direito de voto, os direitos dos povos, e de lá para cá, irmão, todo o princípio da Bíblia foi agredido. Todo o princípio da Bíblia foi deixado de lado. De 1977 para cá, a luz foi diminuindo e a escuridão aumentando. Nós estamos sob a longanimidade de Deus. Você tem que dar glória a Deus por isso. Sua casa está sob a longanimidade de Deus. Sua saúde, seu serviço, nosso companheirismo, os dias que nós estamos congregando, nós estamos sob a longanimidade de Deus. Por favor, me perdoa essa nota pessoal aqui, mas essa predição que eu estou predizendo, está baseado numa série de 7 visões maiores que me sobrevieram no domingo de junho de 1933. 7 visões foi dado ao nosso profeta, antes que acontecesse. Deus me ajuda a chegar até a última aqui, para nós encerrar nessa noite. O Senhor Jesus me falou, eu creio. Jesus me falou, eu creio. Me disse que a vinda do Senhor estava se aproximando, eu creio. Se naquele dia estava se aproximando, muito mais perto está agora. Porém, antes que ele viesse, 7 eventos principais sucederia. E eu anotei todos naquela manhã. E eu proclamei a revelação do Senhor. A primeira visão, o mundo nem pensava nisso, irmão. A primeira visão, que Mussolini invadiria a Etiópia. Todo mundo riu do profeta. A primeira visão. Ele invadiria a Etiópia e aquela nação cairia na sua passagem. Aquela visão realmente causou muitas repercussões. Alguns ficaram intrigados a respeito do que eu disse. Muitos não creram, riram, zombaram, mas sucedeu, porque era assim, diz o Senhor. E ele simplesmente, então, quando chegou o tempo, ele entrou lá com as suas armas modernas e tomou conta de tudo. Os nativos não tiveram nenhuma chance. Irmão, nenhum de nós tem chance para o que está vindo aí. Você tem que dar graças a Deus, porque Jesus te escolheu. Nosso esconderijo é a palavra, é Cristo. Ele simplesmente entrou lá com as suas armas modernas e tomou conta. Os nativos não tiveram nenhuma chance.
Mas a visão dizia também que Mussolini chegaria a um terrível fim, com seu próprio povo revoltando contra ele. E isso veio a suceder exatamente como tinha sido dito, porque não era eu, era assim diz o Senhor. Depois que sucedeu aquela, eles já começaram a prestar atenção na outra que viria. A visão seguinte que Deus me deu foi assim: eu mostrei que um austríaco, nem era um alemão, um austríaco, chamado Adolf Hitler, se levantaria como ditador sobre a Alemanha. Riram, zombaram do profeta, mas o profeta é a boca de Deus na terra. E que ele arrastaria o mundo para a sua guerra. E ele mostrava a linha Siegfried, e como nossas tropas teriam um tempo terrível para vencê-la. E a seguir ele mostrava que Hitler chegaria a um fim misterioso e ninguém nunca explicaria. E até hoje ninguém sabe o fim do Hitler, porque isso foi profetizado, assim diz o Senhor. Irmão, nós estamos sobre a boca de Deus. Valorize essa eleição que você tem. E a terceira visão foi o domínio do mundo político, porque ele mostrou-me que haveria 3 grandes ismos: fascismo, nazismo e comunismo. Porém que, isso aqui é o que eu quero que vocês prestem bem atenção, irmão. Quem vai dominar o mundo? Olha bem: fascismo, nazismo e comunismo. Porém que os primeiros 2 seriam absorvidos no terceiro. E a voz exortava a todos: observe a Rússia. O mundo acha que a Rússia é ultrapassada, está acabada. Não, ela é um cão na mão de Deus, guardada para o dia e a hora certa. Essa Rússia ainda vai fazer um estrago na terra, porque Deus vai chacoalhar e castigar o mundo através de pessoas sem sentimento, porque desobedeceram a graça, a voz da misericórdia que desceu nessa terra. Mas isso não é para mim, não é para você, porque nós sairemos daqui. Mas olha o que ele diz: observe a Rússia, observe a Rússia. Mantenha os seus olhos no rei do norte. Quem é o rei do norte? É a Rússia e a China. Eles se unirão e vão atacar Israel. Eles vão atacar os Estados Unidos. O Mombrana disse numa das suas mensagens: muito logo vocês verão soldados russos invadindo as suas casas, estrupando esposa, filhas, porque vocês pisaram na mensagem de Deus. Em 64, o Mombrana diz: eu não oro mais pela América, ela passou da linha da misericórdia, e se assim diz o Senhor, se você está sobre essa graça, essa misericórdia, cuide-se, não saia dela. Você já pensou, irmão, alguém passar da linha da misericórdia, e a boca de Deus na terra levantar e dizer: eu não oro mais por ela? Mas em compensação, a oração dos santos ainda intercede por nós. A oração de Jesus em São João 17 está aqui sobre nós. Mas o mundo já está colhendo a desobediência, e ninguém vai mudar nada. Você agradece a Deus por um profeta? A quarta visão mostrava o grande avanço da ciência, que viria após a Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, irmão, a ciência se multiplicou. Engraçado, ninguém mandou parar. Até hoje, ninguém sabe quem deu a ordem para parar a Segunda Guerra. Ela estava tão avançada, e o ódio estava tomando conta da terra, mas ela não pôde destruir a terra ainda, porque Deus tem os seus na terra.
E no dia 11, às 11 horas e 11 minutos, houve-se uma ordem de parada que até hoje ninguém sabe explicar. Mas sabe por quê? Ainda o anjo de Deus está na terra selando os eleitos. Enquanto estiver um eleito aqui, ele não pode destruir essa terra. Dá glória a Deus por isto. E às vezes nós já estamos abalados com o sistema político, com o que está acontecendo ao nosso derredor, e sofremos tanto. Não, irmão, leia a palavra e deixa a sua alma regozijar. Jesus está voltando. Não entra nessa maledicência, reclamar e falar, não. Seja grato, agradece a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. O grande avanço da ciência que viria logo após a Segunda Guerra Mundial, ela era encabeçada pela visão de um carro, com capota com uma bolha de plástico. É que eu não cheguei mais cedo para pedir, senão nós ia colocar. Bem antes de acontecer, o Mombrana viu isso, e esse carro está pronto. Tem certos lugares que já estão usando, só não está ainda a nível mundial, porque não tem a autopista. Não está preparado, mas o carro está pronto. E bem antes, em 1960, o Mombrana profetizou isso aqui. Pela visão de um carro com capota com bolha de plástico, que estava percorrendo uma maravilhosa superestrada, sobre o controle remoto, de modo que as pessoas pareciam sentadas nesse carro, sem um eixo de direção, e eles estavam disputando alguma espécie de jogo para distraírem. Nós já temos essa matéria, já foi passado na igreja, para essas pessoas. Perdão. As pessoas, irmão, em alguns lugares já, o carro é programado, você entra, se tem 2 ou 3, vocês vão brincando ali, intertendo, e ele continua até onde você quer, como fosse um elevador. 5º andar, ele vai parar no 5º andar. Vocês estão compreendendo? Está tudo pronto, já está aí, tudo certinho. E bem antes o profeta disse, é bom ter profeta, não é? Sabe o que o Mombrana disse? Que esse mundo evoluído que está, que não valoriza o povo de Deus que vive a palavra, vai ver tarde demais, que esse bando de palerma sabia muito mais do que eles. Ei, glória a Deus, eu faço parte disso, você faz parte disto. Olha bem, então isso seria essa visão. Ele me mostrou então esse carro, e todo mundo ali dentro só se distraindo. A 5ª visão tinha a ver com o problema moral da época, centralizando-se mais em torno das mulheres. Deus me mostrou que as mulheres começaram a afastar do seu lugar e ter agora o privilégio do voto. Tudo igual. E elas então cortaram os seus cabelos, que antes não faziam, porque uma mulher cristã sabe, se ela cortar o cabelo, desobedecendo a palavra, nem as suas orações é ouvida. Se ela cortar por rebeldia, por desacato à palavra, o cristão tem direito até de repudiá-la. Isso é Bíblia, tem que discutir com a Bíblia. Vai pôr isso lá em plenário, vai lá em Brasília pregar isso. Vai na sociedade pregar isso, vai nas igrejas pregar isso, se você não é crucificado lá. Jesus está fora de Laodiceia ou não está? Ah, então pastor, se a minha mulher cortar o cabelo, tem direito de largar dela? Tem, irmão, você só não tem direito de casar. Porque estão empurrando para acontecer e depois culpa a mulher. Aí é o inocente. Ou vice-versa, a mulher expõe o marido, depois acontece, ela é inocente. Ou o homem expõe a mulher. Mas você então peça a Deus, que Deus te ajude, que Deus te sustenta, e que você possa viver este evangelho. Então cortaram o seu cabelo, porque no cortar o cabelo, ela estava dizendo assim, significa que elas não estão mais sob a autoridade do homem. Agora saiu da boca de Deus.
Irmão, não é à toa que os religiosos rejeitaram ele. Tem homens que chamaram Mombrana homens de posição. Estava comandando aí 20, 30 mil pessoas. E dizia, irmão Brano, o senhor tem que parar com isso. O dom que o senhor tem é tão especial, ensina o povo a receber o Espírito Santo. Para com essas coisas de implicar. O irmão Brano disse, vocês não sabem nem o A, nem o B, nem o C. E quer que eu venha ensinar álgebra? Para chegar lá em cima tem que começar de baixo. Tem que ter arrependimento. E cada vez que chamava ele pregava, arrependei-vos, arrependei-vos. 6 meses pregando arrependimento, ao ponto de chamar ele lá fora e disse, o senhor não vai parar com arrependimento não? Ele diz, não, enquanto não se arrepender eu não paro. E aí veio acontecendo, então Mombrana Deus mostrou para Mombrana, elas agora estavam com instinto em direitos iguais, ou na maioria dos casos, mais do que iguais. E elas também agora adotaram roupas masculinas e se enveredaram por uma moda de trajes sumários. Ela está vestindo a roupa do homem de fora, e o homem está vestindo a roupa dela íntima. Isso é a boca de Deus na terra. A gente é agradecido a Deus porque o profeta ainda fala, né? O irmão Brano passou uma vergonha tão grande, ele disse que eu vinha vindo do emprego, no começo, né? E do meu lado sentou aquele homem, funcionário, né? E ele contou uma piada de humor, não essa aberração que tem hoje. E o irmão Brano que riu e bateu na perna, né? Gostou. Quando ele olhou, não era um homem, era uma mulher. Ele disse, eu me envelhei tudo, eu fiquei vermelho, eu não sabia o que fazer, mas o traje dela era de homem. E hoje não dá para saber. Tantos espíritos trocados. Você agradece a Deus pela misericórdia, porque nós não tem como evitar nada, mas Jesus pode mudar o quadro, pode te ajudar, pode vencer. Eu fico olhando aí nós, nossos lares cristãos, nossos filhos, é a graça, irmão, é misericórdia. Eu vi alguém um dia perguntando para o pastor Adil, da família dele, como é que o senhor fez, qual é o segredo? Ver suas filhas, seus filhos, tudo da forma correta, dessa forma, conta para nós qual é o segredo. Ele disse, graça e misericórdia de Deus. Você quer agradecer a Deus? Nós não somos melhor que ninguém, não tem segredo, é Jesus, é a compaixão, é a misericórdia. E adotaram as roupas masculinas, enveredaram por uma moda de trajes sumários, até que a última figura que eu vi da mulher na terra foi uma mulher despida, exceto por uma pequena folha de figo, tipo de avental. Com essa visão, eu vi a terrível perversão do estado moral do mundo, a qual se encontra agora, e ninguém vai mudar. Não adianta eu e você vir aqui, irmão, com um sermão para salgar a carne podre. Nós vim aqui e ficar batendo no mundo, olha como é que está a podridão, a sujeira, não vai resolver nada. Salgar a carne podre não volta atrás. Por isso que a noiva está sendo estabilizada na palavra, ela está indo embora, porque o juízo está chegando. Nós não vamos consertar nada, mas a semente produzirá conforme o original. Você veio de Deus, você vai voltar para Deus. Agora, a sexta visão, eis que levantou na América uma mulher. Levantou lá agora ou não levantou? Eu não sei se ela vai assumir agora. O irmão Brano disse, a mulher mais linda, porém a mais cruel que já existiu. Olha o que o mundo espera aí. E ela mantinha um povo sob o seu controle completo. Eu acreditei ser este o levantamento da Igreja Católica. Eu acreditei ser. Embora eu saiba que pudesse tratar possivelmente
de uma mulher levantando-se com grande poder na América, devido à votação popular das mulheres, e foi o que ela ganhou agora lá no seu governo. Vocês querem dar glória a Deus por isso? Nós temos visão de profeta, nós recebemos profeta. Agora vamos ficar de pé que eu vou ter que encerrar. A última visão, irmãos, a última, foi aquela na qual eu ouvi a mais terrível explosão sobre a terra. E ele profetizou sobre o último terremoto. Veja bem, quando eu virei, irmãos, para olhar, não vi mais nada, senão escombros, crateras, fumaça, por toda a terra da América. Que Deus nos ajude e nos conserve para a hora da sua volta. E eu nunca vi uma hora de tanta cratera, escombro e fumaça na face da terra. Só que isso vai cumprir literalmente, mas espiritualmente está cumprindo em todos os lugares. Você olha, você só está vendo escombro, fumaça, crateras, mas vai cumprir literalmente. Você dá glória a Deus, irmão, porque debaixo nós estamos sob um sangue, há uma misericórdia de Deus. Você sabia que um sangue te trouxe para congregar hoje? Esse sangue vai te ajudar a voltar para o seu lar, e vai te guardar até Jesus voltar. Senhor nosso Deus, o nosso tempo não permite continuar, mas continue conosco, ó Pai. Já se faz tarde, Senhor. Fica conosco, meu Pai. Oh Jesus, conserva os teus eleitos. Deixa nós estarmos ataviando nesta hora. Como esse salão ganhou, Senhor, esse forro, ficou tão bonito, adornou, é tão próprio para ele. Nós queremos também que o Senhor encha-nos do teu Espírito Santo, é tão próprio para nós. Nós precisamos desse acabamento. Revigora a tua palavra dentro de nós, e com esta graça que o Senhor nos deu nesta noite, com esta bênção que o Senhor nos deu, leva-nos de volta para os nossos lares, livra-nos dos males que está sobre a terra, e nos conserve para a hora do seu aparecimento, e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo.